Existe uma marca em você. Antigamente a lei foi escrita numa pedra, até porque o coração do homem era de pedra. Para se ler, tinha que olhar para fora, porque o homem não conseguia olhar para dentro. O orgulho não deixava, havia uma parede de orgulho, de pecado. Até que um dia, do jeito de Deus, Deus enviou Jesus para trazer o homem para viver para Ele. E agora esmagou o coração de pedra e escreveu a nova aliança dentro de nós. Você pode olhar para dentro de você e falar: as marcas de Jesus existem em mim. Amém? E hoje a segunda mensagem é a semelhança de Cristo. Então, de uma forma um pouco mais didática, eu gostaria de passar algumas informações antes de estarmos refletindo sobre o que eu vou estar falando. Mas é interessante que existe uma pergunta que incomoda todos os cristãos, nos incomoda demais da conta. Todos nós ficamos incomodados com essa pergunta, ou com uma delas. Qual é o propósito de Deus para o seu povo? Qual é o propósito de Deus para você, para mim, para o seu povo? O que vem depois de nos convertermos? Aceitei Jesus, sou membro de uma comunidade da fé, e agora? Para que Deus me salvou? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Há um breve comentário de Westminster que vai dizer que o fim de todas as coisas, o principal fim do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essa é uma confissão ortodoxa de uma igreja histórica. Nós podemos dar uma declaração mais simples também, bem mais breve: ame a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos propósitos de Deus. Só que todos ainda ficam bem completos. Então esse daqui eu acredito que fica muito mais completo. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Então, se perguntar qual que é o propósito de Deus para o seu povo, sem medo de errar, nós podemos dizer que a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Então, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Muitos podem dizer, é a salvação. Não, salvação, ela não é um fim em si mesma, ela é uma forma que Deus usa para nos tornar semelhantes a Jesus. Então, aqui na salvação, o primeiro homem, chamado Adão, ele tinha dois caminhos que ele podia escolher: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Nós não temos mais essa escolha, só Adão que tinha. Eu apanhei para fazer esse desenhozinho, ele até mexendo com a mãozinha, mandando beijo. Então o homem, ele tinha o caminho da obediência, que levaria à comunidade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele também poderia optar pela desobediência, que levaria ao inferno. Então ele poderia ir pela obediência ou desobediência. Como o homem optou pela desobediência, então para nós hoje, eu e você já não temos mais essa escolha. Nós nascemos neste caminho aqui. Adão trilhou por esse caminho, e pelo fato de Adão ter trilhado por esse caminho, nós somos descendentes de Adão. Então nós já nascemos no caminho de desobediência. Então o homem já nasce nesse caminho da desobediência. Eu e você já nascemos dentro de um abismo, não temos escolha como o primeiro Adão teve. Então, irmãos, daí a necessidade da cruz de Cristo, da obra redentora de Jesus. Porque a cruz de Cristo prepara um novo caminho de Deus, para Deus novamente. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é esse novo caminho. Então aqui, quando nós, mesmo nascendo no caminho da desobediência, passamos pela cruz, nós podemos ir até Deus novamente. Glória a Jesus. Que é um outro gráfico, o propósito de Deus na eternidade passada e a eternidade futura. Era que o homem, numa linha contínua,
chegasse como essa família. Só que o homem, por causa da queda, ele não pôde continuar esse caminho. Então ele caiu. Gênesis 3, 23 até o 26 vai dizer isso, que ele foi colocado para fora da presença de Deus. Agora Cristo, ele nos resgata novamente, nos levando para uma eternidade futura. E para que ele faz isso, irmãos? Para que ele faz uma salvação tão grande como essa? Para sermos semelhantes com Cristo, parecidos com Jesus. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Então nós vamos ver agora em alguns versículos aqui, a base bíblica. Eu deixei projetado aqui, irmãos, porque são 3 versículos que vão formar a base de reflexão dessa noite. Então os irmãos acompanhem comigo aqui, por favor. Então qual é a base bíblica para a afirmação? Qual a afirmação? Que o plano de Deus é sermos semelhantes a Jesus Cristo. Primeiro, Romanos 8, 29. E eu deixei em destaque aqui para os irmãos verem que contempla alguns tempos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, de antemão, aqui está falando de passado, ele predestinou. Então, esse é o propósito eterno de Deus. Predestinação aqui, irmãos, não tem nada a ver com a doutrina de Calvino, que foi, na verdade, inventada, criada por Santo Agostinho, bispo de Bona. Aqui está falando de nação para a propagação do Evangelho, e nesse caso aqui de Romanos capítulo 8, está falando de propósito eterno de Deus. Outro versículo está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então esse tempo aqui está falando de um tempo presente, nós somos transformados de glória em glória. O versículo anterior de Romanos nos fala sobre um tempo passado, que ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. Esse texto aqui da segunda carta aos Coríntios, Paulo também vai dizer que nós somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo. E o último texto, 1 de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Porque agora aceitamos Cristo, é filho de Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que aceitaram Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, aceitou Cristo, somos filhos de Deus. Mas ele agora vai falar no futuro, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós temos aqui 3 versículos, 2 de Paulo, um escrito aos Romanos, que vai dizer que ele nos destinou, que ele nos predestinou para sermos a semelhança de Cristo. Nós temos um de Paulo aos Coríntios, que vai estar dizendo que ele tem nos transformado de glória em glória para sermos a semelhança de Cristo. E aqui a de João está dizendo que ainda não se manifestou o que nós seremos, mas que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele. A Bíblia não fala com detalhes quais semelhanças nós teremos com ele, mas nem precisa. Só de estarmos com ele, ser semelhante a ele, para mim já está de bom tamanho. Aqui, irmãos, é um gráfico que eu fiz para explicar essa questão. Então é correto dizer que eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Quando eu fui salvo, eu quero dizer que Jesus me justificou. Quando eu estou sendo salvo, eu estou chamando um processo de santificação, um processo que eu vou abandonando o pecado todo dia. E quando eu falo que eu serei salvo, eu estou falando que eu serei glorificado. Eu fui salvo de quê? Das consequências do pecado. Eu e você estávamos indo para o inferno. Aí Jesus foi lá e mudou a nossa rota. Agora vocês vão para o céu, comprei vocês. Então nós somos salvos da consequência do pecado. Quando eu estou sendo salvo, eu estou sendo salvo do domínio do pecado. A cada dia que passa, eu aproximo de Deus e me afasto do pecado, no processo da santificação. E quando eu falo que eu serei salvo, eu quero dizer que eu serei salvo da presença do pecado.
Aqui ele ainda está presente, o domínio dele vai arrefecendo, mas ainda tem um domínio pequeno. Mas aqui, quando eu e você formos glorificados, já não haverá mais pecado, nem choro, nem pranto, nem dor, porque lá no reino dos céus o pecado não é. E para que nós fomos salvos? Eu fui salvo para ser semelhante a Ele, a Jesus. Eu estou sendo salvo, eu quero dizer que nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo para sermos semelhantes a Ele. E seremos salvos para sermos semelhantes a Ele. Então, só para os irmãos entenderem, e isso tem algumas consequências práticas. Isso tem algumas reflexões. Primeiro, irmãos, em que nós seremos semelhantes a Cristo? Existe aquela boneca Barbie. Eu estava vendo uma reportagem outro dia. Teve uma jovem que fez não sei quanta cirurgia para ficar parecida com ela, a Barbie humana. Aí depois veio o Ken humano também. E tem gente que imita Ana Paula, o Adão, ninguém faz, todo mundo quer ser igual a alguém. Eu não posso ser semelhante a Cristo na aparência, ele é judeu. Eu sou quase baiano, lá na divisa dele. Lá de Padre Paraíso, lá de Araçuaí. Eu não posso ser parecido com ele. Eu sou brasileiro, ele é judeu, israelita. As condições que ele vivia eram totalmente diferentes. Então não é a aparência. Então eu tenho que ser semelhante a Cristo em quê? Na sua encarnação, em seu serviço, em seu amor, em sua longanimidade e em sua missão. E depois, eu quero apresentar 3 consequências práticas, mas eu quero comentar isso aqui para a nossa reflexão. Então, visto que nós já lemos a palavra de Deus, os 3 textos, e nós sabemos em que nós precisamos ser semelhantes, então nós vamos orar agora para que Deus nos dê graça, para que nós possamos nos aproximar do caráter do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Deus, nós sabemos que a vontade do Senhor é que sejamos semelhantes a Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude nessa noite a entendermos que o Senhor mobilizou todo o universo, céus, terra, mar, para nos suscitar uma salvação plena e poderosa. Essa salvação ela não tem um objetivo em si mesmo, um fim em si mesmo, mas o objetivo dela é de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude neste momento a entendermos o que nós precisamos abandonar, o que nós precisamos abraçar, em nome de Jesus Cristo. Nosso primeiro texto que nós lemos, Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer que Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo. Quando o homem caiu, ele perdeu muito da imagem da semelhança de Cristo. Não totalmente. Os reformadores, eles vão dizer que um certo nível de graça continuou no mundo, o que eles chamam de graça comum, não uma graça salvífica, porque senão o mundo se tornaria insuportável. Mas apesar de tudo isso, Jesus, ao encarnar, ele resgata a nossa imagem e semelhança em Jesus Cristo. O segundo texto que nós lemos, Coríntios, segunda carta aos Coríntios 3,18, a perspectiva vai mudar. Ele vai dizer sobre o propósito eterno de Deus de nos fazer com Cristo. E vai dizer sobre a obra histórica, que a cada dia que nós estamos desenvolvendo a nossa historicidade, a nossa vida social, nós vamos parecendo mais com Jesus. E no terceiro texto, muito interessante, vai dizer que Deus está trabalhando nessa finalidade, de nós sermos semelhantes a Ele. Então é mais do que justo que Ele nos chame para cooperar com Ele, para sermos semelhantes a Ele. Assim, retomando a fala de 1 João 3,2, eu quero dizer que nós não sabemos com detalhes, irmãos, como seremos semelhantes a Ele. Mas o que importa é que nós estaremos com Ele na vida eterna e seremos semelhantes a Ele. Então, irmãos, aqui tem algumas perspectivas, passado, presente e futuro. Ele nos destinou para sermos semelhantes a Ele. A cada dia que passa, Ele nos transforma para sermos semelhantes a Ele. E no ato da sua segunda vinda, quando Ele se manifestar, Ele nos mostrará de forma eficiente e plena o que é ser semelhante a Ele. E nós colocamos ali que nós devemos ser semelhantes a Cristo em sua encarnação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 8, diz assim:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos, a orientação de Cristo, de Paulo aqui, de Cristo, é que nós sejamos semelhantes a Jesus na encarnação. Como que nós podemos ser semelhantes a Ele na encarnação? O texto já fala desde o início aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas qual foi o sentimento de Jesus Cristo? Um sentimento de humildade. Ele poderia muito bem ter dado a ordem lá de cima. Ele poderia ter escolhido um anjo para morrer, mas ele se encarnou, ele se fez um como nós. Ele despiu-se de toda a sua glória. Hebreus vai dizer que ele é capaz de condoer conosco porque ele sofreu tudo que nós sofremos. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, contudo ele não pecou. Ele não ficou apenas lá de cima ordenando, ele veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é sofrer. Jesus sabe que não é o que é não ter uma casa própria. Jesus sabe o que é ser humilhado. Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é sentir fome, irmãos, porque ele passou por tudo isso. A Bíblia fala que ele fez tudo isso como homem. E nós devemos também, irmãos, despir, irmãos, de tudo aquilo que nós achamos que é importante para nós, para sermos semelhantes a Cristo. Estava lendo esses dias uma reportagem interessante, e lá um rapaz contou uma ilustração que houve uma assembleia entre os animais. Eles queriam saber, entre os animais, eles queriam saber quem que era o mais importante. De repente, o leão diz assim: eu sou o rei da selva. Quando eu rujo, todos estremecem. A 5 quilômetros ouvem o meu rugido. Alguns imperadores tinham até meu nome, coração de leão. Aí o cavalo falou assim: não, você está por fora. A força dos motores de automóveis são medidos por minha força. Eu carreguei Átila 1, onde eu carregava Átila e pisava a pata do meu cavalo, nada nascia. E assim foi por diante, cada um falando a sua importância. E havia um jumentinho, irmãos, lá no canto, quieto. Aí perguntaram para ele assim: você, jumento, o que você fez? Ele falou assim: eu carreguei Jesus. Eu carreguei Jesus. Por isso, irmãos, que aqueles que carregam Cristo dentro de si tem um diferencial muito grande. Mesmo não tendo posses nesta vida, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, que nós reinamos com Ele em glória, que nós estamos nas regiões celestiais com Ele. E quando nós assumimos, irmãos, essa atitude de humildade, de não querermos ser melhor do que ninguém, nós começamos a olhar para nós mesmos. Foi o que Pedro fez. Irmãos, é interessante que quando Pedro chega, ele tem uma obediência muito grande. Ele pescou a noite inteira, não pegou nada. Pegou nada, irmãos. Lavando as redes, Jesus chega, manda que ele afaste o barco e lance a rede no mar, ali onde ele estava. Contrariando, irmãos, toda a experiência que ele tinha, porque naquele local ali só se pescava à noite e no local raso. Jesus manda ele ir para o local mais fundo e jogar a rede durante o dia. E quando Pedro lança a rede, o barco quase afunda. Ele tem que chamar outros barcos para ajudar. Então ele reconhece que Jesus Cristo é diferente. Então, irmãos, ele reconhece assim, uma diferença muito grande entre ele e Jesus. Não é uma diferença moral, não é uma diferença física. É o que os teólogos e os filósofos chamam de existência ontológica. É como se fosse um boneco e uma pessoa. É como se fosse uma boneca e uma mulher. É como se fosse o desenho do Pinóquio, diante lá do Gepeto, o nome dele, o pai dele, diante do Gepeto. Ele sabe
que ele era um boneco. É o que Pedro tem, é a sensação que Pedro tem. Ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas quando nós não estamos olhando, irmãos, para Cristo, e não temos essa identificação da encarnação, irmãos, aí nós começamos a julgar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a olhar para o outro achando que nós somos superiores. Aí nós achamos que Deus é nosso. Aí nós achamos que Deus é brasileiro, que Deus só fala aqui, que Deus só age aqui, que Deus só salva a gente. Deus, ele salva quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, aonde ele quer. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías estava lá no capítulo 5, olha daqueles que pegam, olha daqueles que juntam lotes mais lotes, e depois se tornam proprietários de todos. Mas quando ele tem uma visão de um Deus sentado num alto e sublime trono, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, na semelhança, irmãos, da encarnação, nós abraçamos a humildade. Nós precisamos também ser semelhantes a Cristo, irmãos, no seu serviço. Nós passamos agora da encarnação para a vida de serviço. O texto de João 13, 14 e 15 diz assim: olha, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Esse aqui, irmãos, é um serviço de escravo. Jesus pediu que os discípulos organizassem a ceia. Eles não fizeram uma listinha de checklist. Eles deveriam ter colocado lá um escravo para lavar os pés. Esqueceram de chamar um escravo para lavar os pés. Aí Jesus chega no momento da ceia, está tudo preparado, a mesa está bonita, tem uns pães asmos, tem um suco da vide. O momento ali está totalmente preparado, mas faltou uma pessoa para lavar os pés. Eu imagino que um devia ficar olhando assim para o outro, e ninguém queria assumir a posição de escravo, de lavar os pés. O pessoal deve olhar assim para aquele pé de Pedro, aquele pezão desse tamanho assim, todo rachado, aquelas unhas esquisitas, parecendo pé de índio. Falou: eu não vou lavar esse pé de jeito nenhum. Aí olharam assim para o pé de Tiago e falaram: meu Deus do céu, olha o pé desse camarada, não vou lavar não. Olha para o pé de João, aquela unha encravada, não vou lavar não. O outro, aquele pé cabeludo, falou: não vou lavar. Aí Jesus, olhando aquela situação, ele tira a parte de cima, cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro ficou tão impactado que ele falou: Senhor, você não vai lavar meus pés, não? Ele falou: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Você então dá uma geral, passa um pretinho nas rodas, dá uma geral. Aí Jesus falou para ele: quem já está limpo não precisa de ser limpo. Ali, irmão, Jesus queria demonstrar que nós precisamos trabalhar um pelos outros. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo no serviço. Que nós fomos chamados, nós fomos salvos por Jesus Cristo para servirmos uns aos outros. Quando nós entendemos isso, irmãos, a igreja começa a crescer de forma madura. Porque nós entendemos que eu não vim aqui para a igreja para ninguém ficar trabalhando para mim, mas eu vim para cá para trabalhar com os irmãos. E você veio para cá também para ninguém ficar trabalhando para você, mas você veio para trabalhar com os irmãos. E Jesus, ele deu o exemplo. Ele vai dizer, irmãos: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Algumas pessoas entendem que isso aqui é literal, e no dia da ceia do Senhor, lava os pés uns dos outros, não tem nenhum problema. Mas eu entendo que isso aqui, irmãos, é culturalmente. Jesus assumiu uma cultura de escravo. Ele falou assim: eu faço o serviço, não tem nenhum problema. Nós somos escravos da liberdade. Então Jesus nos chamou para servirmos, irmãos. Servir um ao outro. Nós não podemos ter um relacionamento apenas de domingo à noite. Nós precisamos estar inteirados das necessidades dos irmãos. Nós precisamos chorar com os que choram. E precisamos sorrir com aqueles que sorriem também. A vida da igreja se desenvolve em comunidade. Deus é uma comunidade, uma trindade, e Ele se revela na comunidade.
Percebe, irmãos, o que está acontecendo aqui? Ele está falando, irmãos, aqui de serviço, de humildade. Terceira coisa, irmão, devemos ser como Cristo em seu amor. Olha o que diz em Efésios 5:2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que significa andar em amor, irmãos? Primeira coisa, irmãos, é uma ordem. É uma ordem de Cristo. Andar em amor não significa amar em algumas situações, mas andarmos em amor, vivermos em amor. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos quando amássemos uns aos outros. Então aqui Paulo, irmãos, está nos impelindo a amar e também a entregar a nossa vida na cruz. Quando ele faz aqui uma referência à cruz, irmãos, a entregar-se, ele está falando da cruz. A cruz para nós aqui hoje é um momento assim, até de alegria quando nós falamos da cruz. Ela não tem um peso muito significativo para nós. A cruz, naquela época, era um instrumento de muita humilhação. Apenas pessoas que cometiam crimes hediondos é que eram sentenciados à cruz. Então, quando Jesus chega para aquele pessoal e fala assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue, ele está falando de algo que era terrível. A crucificação poderia demorar até 10 dias. Quando eles queriam que as pessoas não morressem rápido, colocavam um toquinho debaixo dos pés, e ali não dava nem água, nem comida, apenas para que sobrevivessem. E ali ficavam expostos ao sol, ao frio da madrugada, e iam morrendo de forma paulatina. Então, quando Jesus fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vem me seguir, ele está falando de renúncia. Ele está falando de um amor, irmãos, que não é um amor de sentimento, é um amor do Calvário. Ele não está falando, irmãos, de um amor de enfiar a mão no bolso e dar 10 reais para quem está passando fome. Ele está falando, irmãos, de cuidar das pessoas. Esse dia eu estava aqui à tarde e chegou um senhor conversando comigo e dava para ver que ele era portador de hanseníase pela pele. E uma das coisas que mais dói nessas pessoas é o desprezo. Eu estendi a mão para ele, ele falou assim: eu sou portador de hanseníase. Eu falei: não tem nenhum problema, quem vai abençoar a sua vida sou eu. Ele ficou assim olhando, peguei na mão dele e ele falando: todas as pessoas correm de mim. E eu falei de Jesus ali para ele. Ele fugiu da colônia Santa Isabel, pro lado de Betim, depois de Betim, indo para Brumadinho. Conversei muito tempo ali com ele, falei do amor de Cristo para ele. Irmãos, mas não é um amor simplesmente de dar uma sopa para quem está necessitado. Não é um amor, irmãos, de chegar no final do ano, dar uma cesta básica de Natal para quem está necessitando. É um amor, irmãos, que nos pede até mesmo para renunciar às nossas vontades em favor do outro. É um amor que nos leva a falar do próprio amor de Deus pelas pessoas que estão se perdendo a cada dia. Então, quando a Bíblia nos chama a sermos como Cristo, semelhantes a Ele em seu amor, está falando, irmãos, de um amor do Calvário. Não é um amor de falar assim, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu te amo em Jesus Cristo. Isso é muito superficial. A pessoa nunca viu a outra e vira para o irmão: eu te amo em Jesus Cristo. A Bíblia fala, irmãos, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se necessário for, entregar a sua vida por ela. E ele nos ordenou que nós devemos amar os irmãos dessa forma também. Se necessário for, irmãos, entregarmos as nossas vidas por amor das pessoas. Teve um rapaz que veio aqui na igreja, ele manca, e ele estava numa roda ali embaixo outro dia, e parece que roubaram uma bicicleta. E ele achou a bicicleta escondida no meio do mato. Aí, sabe nada, inocente, foi lá, pegou a bicicleta e começou a andar. Aí os traficantes que roubaram a bicicleta pegaram ele, mas deram num cacete. Ele já estava perdendo até o rumo de onde que ele estava indo. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, que injustiça.
da roda, abracei ele, saí com ele de lá. Quando eu estava lá dentro, eu pensei, meu Deus, que loucura que é essa? Se esses camaradas cismam de me bater aqui, vai apanhar 2 agora, não é só um que vai apanhar. Sabe, os camaradas pensam, esse cara é tão doido, vamos deixar ele embora. Põe 2, vira um anjo do meu lado, não sei o que aconteceu não, mas eu sei que deixaram embora com o rapaz mancando, irmãos. Abracei ele e saí de lá com ele, todo sangrando, todo arrebentado. Eu fico imaginando, acho que foi dessa forma que Jesus também nos abraçou. Nós estávamos lá sofrendo, apanhando do pecado, do diabo. Jesus foi lá e nos abraçou e saiu conosco, morreu por nós. Então não é um amor, irmãos, que diz eu te amo. Não é um amor de colocar a mão no bolso e dar só 10 reais para quem está passando necessidade. É um amor que, se necessário for, eu vou entregar minha vida por aquele que está ao meu lado. Devemos ser como Cristo em sua longanimidade. É o 4º requisito ali. Aqui, irmãos, nós queremos considerar o ensino de Pedro. Olha o que Pedro vai dizer: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também os maus. Na 1 de Pedro 2,21 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aqui, irmãos, está falando de longanimidade. Pedro está escrevendo aqui para os cristãos que estavam na diáspora. Eles estavam na diáspora, fugindo, passando por grande perseguição. E o tema dessa carta é muito interessante, porque Pedro vai falar muito sobre o sofrimento. Pedro vai encorajar esse pessoal, dizendo que a esperança do porvir está prestes a chegar. Que Cristo, a esperança da nossa glória, está perto de vir. E ele está dizendo, não desistam. E ele está dizendo aqui para aqueles que são escravos, ainda que batam em você injustamente, seja longânimo. Não já imaginou que dificuldade que era para uma pessoa ouvir isso aqui? O camarada era escravo, se alimentava mal, apanhava, e mesmo apanhando de forma injusta, Pedro está falando assim: submeta aos seus senhores, porque isso agrada a Deus. Apanhe, mas não amaldiçoe. Apanhe, mas não revide. Irmãos, que dificuldade que deve ter sido para esse pessoal aqui, irmãos. Ser salvo, irmão, não custa nada. É só você aceitar Cristo. Mas ser semelhante a Cristo, muitas das vezes vai nos custar tudo. Vai nos custar, irmãos, abrir mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nós sonhamos, para começarmos a ter um propósito bem maior, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos também, irmãos, ser semelhante a Cristo em sua missão, que é o 5º tópico. Olha o que João vai dizer. Tendo observado o ensino de Paulo e Pedro, observamos agora o ensino de João, registrado em João 17, 18 e no 20 e 21. Em oração, Jesus diz ao Pai: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E ao comissioná-los, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essas palavras têm um significado muito profundo, irmãos. Ele está dizendo: assim como Deus me enviou ao mundo, eu também estou enviando vocês ao mundo. E enviando para quê, irmãos? Para sermos semelhantes a Cristo em uma missão. A missão de ganharmos pessoas para Jesus. A missão de ganharmos pessoas para Ele. E aqui, irmãos, está querendo dizer o seguinte: da pessoa entrar no mundo da outra. A missão significa isso. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem uma pregadora chamada Edmeia Williams. Ela vem muito aqui em Minas Gerais. Ela trabalha muito hoje num morro chamado Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. Uma periferia, irmãos, assim, terrível. Um aglomerado muito perigoso. E todas as periferias, todos os aglomerados que ela vai trabalhar, ela se identifica com aquele pessoal. A primeira coisa que ela faz é comprar um barraco lá no meio deles, na parte mais perigosa que tem. Ela vai morar lá. Ao morar lá, ela se identifica com eles e começa a fazer um grande trabalho ali no meio daquele pessoal.
Quando fala de missão aqui, irmãos, quer dizer de entrarmos no mundo deles, de vivermos como essas pessoas vivem. Confesso para os irmãos que não é fácil. Eu estava visitando um tempo atrás uma invasão de pessoal que morava na lona, e eu entrei dentro de uma casa no calor, irmãos. Uma lona dessas escura mesmo, com madeiras. O pessoal ficou numa alegria tão grande que eles falaram assim: eu vou fazer um café para você. Aí fizeram o café, irmãos. Aí quando ela levantou o copo assim, o papel veio junto. Aí tinha uma marca assim grandona. Eu falei: meu Deus do céu, agora eu vou tomar esse café. Aí colocou o copo, eu tomei rápido. Ela falou: nossa, você gostou? Eu vou pôr mais. Eu falei: não, Deus abençoe. Não posso tomar muito não. Eu nem durmo. Mas significa isso, irmãos. Entrar no mundo das pessoas. Nós estamos discutindo a turma que está indo lá para a África. Nós poderíamos ficar lá em Maputo, uma cidade muito bacana, turística, cheia de praia, mas nós decidimos ir para Beira, lá em Moçambique mesmo, porque lá é onde o pessoal mais precisa. Lá não tem água encanada, lá não tem luz, lá não tem esgoto, lá não tem nenhuma infraestrutura. O posto que tem um médico mais próximo lá fica a 4 horas de Hilux. De Hilux, irmãos. Coragem demais para não adoecer. A sensação térmica é de um secador ligado bem próximo do posto. Mosquito lá, irmão, diz que nem rápido a raia afasta os bichos. Só passa gasolina, querosene no corpo que eles não vão embora. Mas se nós queremos ser semelhante a Cristo na sua missão, nós temos que ser igual a Ele, senão não vai surtir nenhum efeito. Jesus não apareceu como um príncipe, não apareceu como um anjo, Ele se tornou homem e veio até nós. E isso tem 3 consequências práticas. As próximas aí, por favor, para Deus. A primeira delas, irmãos, é que nós nos tornamos semelhantes com Cristo no ministério do sofrimento. Quando nós falamos aqui ministério do sofrimento, isso nos ajuda a entender todos os sofrimentos que nós passamos. Por quê, irmãos? Porque, como diz lá em Romanos 8, 28 e 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós entendemos que nesse processo histórico de transformação, tudo aquilo que vem em nossas vidas é por permissão dele. Nada acontece por acaso. A sua vida não é um barco à deriva. A sua vida não é um barbante solto. A sua vida não é um foguete sem rumo. A sua vida é controlada pelo Eterno. Deus coloca as mãos sobre as nossas vidas de tal forma que tudo aquilo que acontece, mesmo sendo ruim, coopera para o bem das nossas vidas, para que nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então nós entendemos melhor o ministério do sofrimento. Quando nós entendemos que Ele está nos transformando a cada dia. Segundo motivo, irmão, nós somos mais eficazes na evangelização. Isso aqui é interessante, irmãos, olha o que eu anotei aqui. Por que os nossos esforços evangelísticos são frequentemente desastrosos? Há várias razões, e eu não quero simplificar, mas uma, irmãos, a principal delas, é que o Cristo que nós proclamamos, irmãos, não é igual ao Cristo que nós vivemos. Olha o que um missionário falou, um indiano falou para um cristão: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Se aquilo que nós falamos acerca de Cristo fosse vivido por nós, irmãos, São Gabriel já era de Jesus, Belo Horizonte já era de Jesus. É por isso que o nosso evangelismo é péssimo. É por isso que nós fracassamos muito. Nós falamos de amor, mas quando alguém precisa de nós, nós não estamos dispostos a servir. Lá no Nepal, mais de 10 mil pessoas, irmãos, já morreram. Eu recebi um áudio agora dos missionários que estão lá, que a igreja ajuda lá financeiramente todo mês os missionários no Nepal. Ele falando da cena horrível, ele mandou várias fotos.
Semana que vem eu quero compartilhar com os irmãos. A cena é de guerra, irmãos. Crianças sendo tiradas assim do meio do mundo. Eles colocando fogo naquele tanto de corpos. Um cheiro terrível. Mais de 100 terremotos já aconteceram ali naquela nação. Eles adoram mais de 33 milhões de deuses. Os missionários estavam presos lá, irmãos. Na segunda-feira nós começamos um movimento para arrecadarmos fundos para tirá-los. A passagem dele da família, que ficaria em R$1.600, o nosso terremoto foi para 6.500. Como tinha muita demanda, aí nós temos um grupo de quase 100 igrejas, pastores, o pessoal assim, falando assim, irmãos, não, nós estamos orando, nós estamos chorando, nós estamos conduídos com a situação. Eu falei, tudo bem, orar é muito bom, Deus responde, move as mãos, mas nós estamos precisando de dinheiro agora para pagar a passagem. Eles perderam tudo. Aí eu entrei lá no grupo e falei assim, agora nós queremos ver um amor prático. Quantos que vão poder ofertar? Quando colocamos isso, irmãos, o grupo ficou em silêncio. Dava para ouvir um grilo cantando no grupo. Não sei nem como é que não saíram do grupo. Eles precisando de dinheiro, colocando. Eles mesmos não pediram em nenhum momento, só pediram oração pelos nepaleses. Eu que insisti mais, eu falando. Aí com muito custo, irmãos, apareceu 200 mil reais para eles. Falei, misericórdia, gente, como que pode? Tem igrejas expressivas, igrejas grandes, irmãos, aqui de Belo Horizonte, que eu não quero citar o nome, porque eu quero ficar mais polido de agora em diante, eu quero ficar mais bonitinho, mais educadinho. As igrejas grandes, irmãos, que 10 mil reais, 15 mil reais, não faria nem cosquinha no bolso deles. E nem um centavo foi enviado. Nem um centavo. Amor, irmão, nós estamos falando de evangelização, nós falamos de amor, mas na hora do amor prático nós não amamos. Nós falamos de abençoar, mas amaldiçoamos. Nós falamos que amamos o Senhor, mas gastamos mais tempo com a televisão, com o Atlético, com o Cruzeiro, do que com o próprio Senhor. Passamos mais tempo em frente à novela do que lendo a palavra. É por isso, irmãos, que nosso evangelismo é fracassado. Há um tempo atrás, aqui nessa igreja, os jovens aqui foram expulsar uns demônios ali na rua 12. Os 3 entraram, irmãos. O diabo manifesta na boca de um rapaz lá e falou assim: olha, você não vai me expulsar porque a sua vida está assim, assim, assim. Você não vai por causa disso, disso e disso. E você muito menos por causa disso e disso. E manda seu pastor vir aqui que eu estou esperando ele. Não era o pastor, viu? É por isso que o nosso evangelismo, irmãos, é fracassado. Porque quando nós entendemos em que Deus nos quer semelhantes a Cristo, nós somos mais eficazes na evangelização. E em terceiro lugar, irmãos, nós dependemos mais do Espírito Santo. A vida de Jesus, irmãos, só pode ser explicada pelo Espírito Santo. Ele inicia o ministério dele dizendo em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim e me ungiu. É interessante, um pensador chamado William Temple, ele ilustra essa parte aqui dizendo o seguinte: não traga nenhuma obra, nenhuma peça como o Rei Lear, e me peça para eu escrever, porque eu não sou Shakespeare. Shakespeare podia fazer isso. Ele fala também assim: e não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus, e me pedir para viver como ele, porque Jesus era capaz e eu não. E ele continua dizendo: porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como ele viveu. O que isso quer dizer, irmãos? O Espírito de Deus já foi derramado. O Espírito de Deus já habita em nós. Então nós podemos viver uma vida semelhante a de Jesus Cristo. No amor, no serviço, na encarnação, tendo essas consequências práticas, entendendo melhor o mistério do sofrimento, sendo mais eficazes na evangelização e dependendo mais do Espírito Santo.
Todos nós estamos diante da ceia do Senhor. E isso não tem nenhum propósito, a ceia do Senhor, se não for, irmãos, para sairmos daqui mais parecidos com Jesus. Deus quer que nesta noite, eu e você, nos tornemos mais a semelhança de Jesus Cristo. Ser salvo, irmãos, não é falar em línguas estranhas, não é ser dizimista, não é pertencer a uma igreja. Ser salvo é ser parecido com Jesus. Santificar é se tornar mais próximo de Jesus, cada dia mais parecido com Jesus. E na glorificação nós seremos semelhantes a Ele. Amém. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos parecidos com Jesus. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair.